Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai mostrar como que eles estão hoje. A gente não posta vídeos, né, pra eles? A gente vai postar aí rapidinho. A gente vai jantar, aí a gente vai fazer parte 2, tá bom? A gente tá esperando a família, então a gente por enquanto vai falando com vocês. Roda a vinheta! Então assim, gente, voltou. Então nós vamos buscar mais. A gente vai jantar. A gente falou lá pra vocês, nossa gente, minha garganta tá doendo. Gente, ela tá com doença, minha nariz tá escorrendo, né? Gente, eu tô gripada com dor de garganta. Eu também, só tô gripada. Acho que amanhã eu não vou poder ir pra escola, mas eu vou mesmo assim, porque eu já tive educação física, eu vou ter educação física amanhã. É porque a gente não tocou outra sala, a gente teve educação física e artes na artes. A gente mexeu no tablet porque a gente tava escutando as músicas. A gente foi no YouTube. Meninas, Gente, parte 2. Não precisa ser parte 2. A gente vai jantar. Beijo. Vamos mais parte 2, né, gente? Então solta a vinheta pra ir pra parte 2. Tchau, meus amoretes. Beijinhos. Até a parte 2.